vai ficar vazia agora. Subiu. O tio Nelson vai subir hoje. Bem, então vamos aos recados. Nesse mês agora de junho, a nossa igreja estará fazendo 35 anos. Amém? 35 anos de Rocha Eterna. Glória a Deus. E no dia 22/6, né? Nós convidamos a igreja do Brasil para Cristo, lá do Parque Los Angeles. Eles vão estar fazendo o culto dessa noite, então eles foram convidados, né? E no final do mês nós vamos fazer o nosso culto de ação de graça. Não vai ser feito nada de festa, de extraordinário. Nós vamos fazer somente isso, né? Quando a gente for para o nosso templo, aí nós vamos fazer uma festona, bem grandona. Mas vai ser somente essa igreja convidada, certo? A Kombi está pronta, funilaria e pintura. Cadê, bispo, o vídeo? Glória a Deus, igreja. É um presente do Senhor, né, para as nossas vidas, né? Todo mundo sabe quem ofertou essa Kombi para a igreja? Quem não sabe, levanta a mão. Foi a Lília. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida da Lília ricamente, né? Tem o vídeo, bispo? Então vamos lá ver o vídeo. Apagar a luz, acho. Olha lá a menina lá. Motorzinho funcionando. Ó, o Thiago vai dar um tapa nele, esse menino aqui. Aí depois você dá um tapa nele. Pronto. Já era, pode levar embora. Aí, ó. E depois se você quiser dar uma passada aqui, dá uma passadinha aqui. Amém? E nós estamos aí num desafio, né? Que quem puder nos ajudar financeiramente, nós estamos terminando de pagar essa parte da funilaria e da pintura. Depois vai ter as outras partes, né? Tem aí a tapeçaria, tem o banco para ser trocado. E aí a gente vai fazendo. Amém? Mas Deus está honrando até aqui Ele nos ajudou. Então, se você puder, né? Vai ter o Pix, né, bispo? Não sei se tem aí, é o Pix da igreja. Depois, quem for ofertar, é só pedir o Pix, amém? Temos também mais um desafio, nós vamos fazer o desafio do cobertor. Então, nós estamos aí cotando o preço, cotamos o mais barato, cobertor para nós, né? Fazer a doação na rua, época de frio está entrando. Então, é R$17 ali, ó. Nós conseguimos por R$17 o mais barato. Tá? Se você puder nos ajudar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, e aí vai, né? Muitos cobertores que nessa época vai, tá? Nós compramos aqueles de doação, né? Deixa os dias de alguém mais quentinho. Quem aqui dorme aconchegante, quentinho? Todos nós, né? Então, tem gente que não tem, hein? O que mais? Amanhã, às 14h30, culto dos jovens. Quem vem? Eu venho. Amanhã vai ter um jovem abençoado aí que vai trazer uma palavra direto do trono da graça. Amém? Não sou eu essa jovem. E nós também aqui, para nós encerrarmos os nossos recados, tem aí o seu envelope, dízimos e ofertas. Você que nos visita, não se constranja, porque nós sabemos que a obra do Senhor, ela precisa, né, dos recursos. E esses recursos vêm de nós mesmos. Aquilo que Deus entrega nas nossas mãos, nós sabemos que uma parte é dele. Nós devolvemos para ele. Então, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, no final, ou se você quiser vir aqui, já entregar, aí nós vamos estar orando pela sua vida, pelo seu dízimo, pela sua oferta, porque nós sabemos que isso é um mandamento do Senhor e nós sabemos que isso é o segredo. Né? Se algo está estranho nas nossas finanças, aí é onde nós precisamos analisar e ver o que está acontecendo. Porque tudo aquilo que chega nas nossas mãos, a primícia é do Senhor. A primeira parte é do Senhor. E é tudo? Não, é 10% somente. Amém? Então, você que trouxe, aí a gente vai estar orando. E nós vamos aí à palavra,
para ver se para não atrasarmos. Amém? Gostaria que, se você pudesse ficar de pé, vamos estar orando pelas finanças da casa do Senhor, daquilo que o Senhor tem para entregar para as nossas vidas, né? Vamos estar orando aí para o Senhor orientar onde está o nosso cantinho, porque Ele disse que já preparou. Então, se Ele já preparou, está em algum lugar aí que a gente precisa encontrar, né? E eu tenho certeza que esse tempo está chegando. Nós vamos para a nossa casa, né? Não que aqui não seja a nossa casa, é a nossa casa, mas nós vamos para a casa do nosso Pai, aquele que você entra, chega, abre a geladeira, né? Pega a coisa no fogão, vai deitar na cama. Essa é a nossa casa. E aí a gente tem certeza que está chegando o tempo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, quero consagrar aqui cada dízimo, cada oferta dos Teus filhos, Pai. Aquilo que chegou à mão de cada um, daquele que ofertou, daquele que dizimou, daquele que fez um pix, Pai, daquele que, Senhor, ó Pai, vai contribuir com os cobertores, com a Kombi. Senhor, abençoa o que chegar nas nossas mãos para nós entregarmos para Ti, e que o Senhor possa, Pai, repreender o cortador, o migrador, o destruidor, de tudo aquilo, Pai, que queira vir para afetar a nossa vida financeira. Nós consagramos ao Senhor as nossas primícias, e que a Tua graça venha estar sobre nós. E apresento também desde já, Senhor, a palavra desta noite, Deus. Senhor, no mundo espiritual eu já gerei essa palavra, porque eu sei que o Senhor foi quem me deu essa palavra. Então, Senhor, estou aqui, anula meu eu, que o Senhor possa se fazer, Senhor, presente, Pai, mais e mais nas nossas vidas, porque nós queremos aqui, Senhor, entregar, Pai, o nosso coração. Fala conosco nesta noite, Deus. Fala através da Tua palavra, e que ela possa, Pai, fazer morada dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então vamos lá, o tema dessa noite é: obedecer é uma escolha. Quem aqui escolheu obedecer? Pouca gente, hein? Vou perguntar de novo, porque acho que ninguém entendeu, né? Quem aqui decidiu obedecer? Escolheu obedecer? Amém. Quem não escolheu, tem que escolher. Ou você é obediente ou é desobediente, né? Quem aqui se lembra da infância, quando era pequenininho, que a mãe falava assim: se obedecer, eu dou um doce. Se obedecer, vai ganhar um pirulito. Não era assim, igreja? Se obedecer, vai ganhar. Hoje ganha o celular, né? Antigamente ganhava aqueles brinquedinhos de mão, assim, né? Então nós trocávamos as coisas pela obediência. E com isso nosso pai, a nossa mãe ia ensinando a gente a ser obediente, né? Minha mãe, quando eu saía, falava assim: não mexe em nada, obedece, hein? E a gente obedecia. E aí nós crescemos assim, na obediência. Mas essa é a obediência do pai e da mãe do terreno. Mas e a obediência a Deus? Como ela é? Ela é diferente? Não. A obediência do nosso pai, a gente até tenta enganar eles, né? Mas a Deus ninguém engana. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. E se eu falar que eu vou obedecer e dou um deslize, graças a Deus, Ele nos perdoa. Mas vamos lá, o texto dessa noite. Eu vou ministrar, está lá em Jonas capítulo 1, do 1 ao 17. Vou ler aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade.
e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Lô havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para o mar que se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, roga-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, porquanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que o tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aí. Amém? Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Ele era... Quando você fala de Jonas, você lembra de desobediência. Para falar a verdade para vocês, eu nunca ministrei essa palavra na igreja para adulto, mas para as crianças do ministério infantil, de todas as formas já ministrei sobre Jonas. E as professoras aqui também. Perguntar para as crianças quem foi Jonas, ele fala: por que ele foi parar na boca de um grande peixe? As crianças falam: porque ele desobedeceu. E assim, né, por anos eu ministrei assim e nunca havia ministrado para a igreja. Só que quando me veio essa passagem, eu orei ao Senhor, e eu perguntei para o Senhor, que todo mundo sabe essa passagem, todo mundo conhece, mas o que o Senhor queria falar conosco? Quais as lições e quais os ensinamentos dessa passagem serviria para mim, serviria para você, serviria para nós? E eu tenho certeza que, conforme a palavra do Senhor se renova, a cada momento que nós estamos lendo, para mim eu entendo de uma forma, ela é discernida de uma forma, para você, se você ler, ela vai ser discernida de outra forma, e assim, mas vai cair tudo num contexto só, trazendo sobre a obediência. E a história de Jonas, como é bem conhecida, aqui nós vimos aqui que Deus ele chama Jonas, dá uma ordem para ele, para a cidade de Nínive, pregar contra aquele povo, porque a malícia, o pecado, já estava chegando a Deus, como nós vimos aqui. E Nínive era uma cidade muito famosa, porque ela representava um modelo do mal. Só que Jonas decidiu fugir daquela tarefa que Deus deu. Quem aqui já fugiu da tarefa de Deus? Eu já. Na verdade eu fugi de estar aqui hoje. Mas eu caí aqui. E aí ele partindo, pegou o navio. Para onde?
Tarsis. Ou seja, vai para um lugar completamente oposto do que era para ele ir. Mas mal sabia Jonas de que de Deus ninguém pode fugir. Só que muitas vezes, nas nossas vidas, nós somos como Jonas. Porque nós temos uma falsa impressão de que Deus não está nos ouvindo, diz que Deus não está nos vendo, de que Deus não vai fazer nada, de que Ele não vai nos encontrar, de que Ele não vai nos enxergar, de que Ele não vai nos achar. E eu tenho certeza que foi com Jonas assim. Ele falou: eu vou dar um jeitinho, né? Vou para outro lugar, porque Deus não vai nem saber. E assim ele, saindo daquele lugar, ele fugiu de diante de Deus, da face de Deus. E ele vai à procura de um lugar bem distante. E o texto diz que ele encontra um navio que estava indo para Tarsis. E eu pude escrever aqui no meu esboço que eu aprendo que todas as vezes que eu quero fugir do propósito de Deus, o inimigo sempre vai me colocar um navio disposto para me entrar e fazer o contrário, para mim me esconder. E Jonas, todos nós sabemos que ele era um profeta de Deus. Ele falava, ele ouvia e falava da parte de Deus para o povo. E nós vimos aqui no texto que ele desobedeceu a uma ordem de Deus. Ele fez o que ele achou melhor. Ele mudou o curso da viagem. Ou seja, ele vai para um destino completamente daquilo que não era para ele fazer. E eu observo aqui que Deus deu apenas uma ordem para ele. Ele disse: dispõe-te e vai. E eu queria que apenas que essas duas palavras, que essas duas coisas que Deus queria que Jonas fizesse, era obediência e disposição. E aqui nós temos dois agravantes com a vida de Jonas. Ele desobedeceu e ele foi teimoso. Por quê? Porque ele entra num navio e ele vai direto para um porão. E o que ele faz naquele porão? Ele vai dormir. E o que Deus faz com essa dormida dele? Deus manda uma grande tempestade, a qual é vista pelos companheiros ali do barco como uma ira de alguma coisa, de algum Deus, estava acontecendo alguma coisa errada. E eu vejo como Deus, um Deus tão poderoso, Ele sendo Deus, Ele mandou o vento, Ele manda o sol, Ele manda nas estrelas, o Deus que conhece o profundo, o Deus que conhece as coisas que estão escondidas. Nada está escondido aos olhos de Deus. Não importando aonde nós vamos parar, aonde nós vamos se esconder, ali o Senhor vai nos encontrar. E no versículo 5, aqui diz que em meio à tempestade, Jonas foi dormir num sono profundo. Eu pus assim que o sono que podemos dizer aqui, o sono da imprudência, por não perceber as consequências das escolhas que ele havia feito. E assim nós podemos dizer, né? Vamos dizer que Deus fala assim: vai lá, vento, faz o que tem que fazer, faz uma ventania lá, põe aquele povo lá na prova, que depois eu vou mostrar o meu poder. E o vento, eu disse assim que vento tem um vento, ele fora do propósito, só vai ser o vento. Mas se ele tem um propósito, é para ensinar. E analisando aqui o poder de Deus, o único ser, igreja, que não obedece a Deus, somos nós. O único ser. Sabe por quê? Porque se Deus dá ordem para o vento, ele vai. Se ele der ordem para os animais, eles vão. Se eles der ordem para Satanás, ele também tem que sair.
E se ele der ordem para os demônios, também. Mas o único ser que dá trabalho na obediência somos nós. Quando ele dá ordem para os homens, aí é o problema. É verdade ou é mentira? Verdade. Se Deus, se você olhar, se você ler o texto todinho, Deus deu ordem aqui até para a árvore. No versículo, no capítulo 4. Mas voltando aqui no texto, e assim pela desobediência a Deus, Deus mandou o vento, a tempestade, e os homens ali ficaram alarmados, porque eles sabiam que algo estava errado. Alguma coisa estava acontecendo ali, que algum Deus ali estava mandando uma ira, que eles precisavam analisar quem era. E o texto diz que os marinheiros ficaram com muito medo, perceberam que alguma coisa havia errado. E aí eles falam, né? Vamos lançar a sorte. E a sorte caiu em Jonas. Coitado de Jonas. Se eu estivesse lá, ia ser em mim, gente. O azar ia ser tão grande que ia ser em mim. E aí o texto, né? Como podemos dizer aqui, que eles ficaram amedrontados. E eu fiz uma pergunta para mim mesma: qual é a minha escolha? Obedecer ou sofrer? Porque muitas vezes nós achamos que a obediência vai trazer sofrimento. Pode ser que sim, porque você vai estar obedecendo. O nosso Pai sabe que é melhor. E quantas vezes nós tomamos a direção contrária à vontade, indo dormir num porão das nossas vidas, e nós pensamos: vamos lá para o porão, vamos ver o que vai acontecer, vou dormir. E aí Deus, Ele nos traz de volta, querendo ou não, Ele nos traz de volta, e Ele faz cumprir o querer dEle e a vontade dEle, porque Ele é um Pai misericordioso. Ainda que nós não venhamos entender e compreender o que Deus está querendo de nós, todavia a obediência, ela vai trazer a resposta. E aí em Jeremias tem uma passagem muito linda que eu gosto, que fala assim, Jeremias 23, 24 diz: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, mas não também de longe? O 24, poderá alguém esconder-se daquilo que eu estou vendo? Deus, Ele vai te achar. Deus, Ele vai te encontrar. E ainda que você não entenda o teu passar, ainda que você acha que você é o único que está passando, não. Se eu perguntar para cada um dessas fileiras aqui, ó, cada um está passando de um modo. Cada um precisa ser liberto, ser tratado de uma área. Eu posso estar sendo tratada na área do orgulho, você pode estar sendo tratado na área do medo, da soberba, da razão. Todos nós vamos ser tratados de alguma forma. Toda tempestade, ela tem um fim, um começo, tem um fim também. A tempestade, ela nunca vai durar para sempre. E aí esses marinheiros, eles percebem que eles estavam enfrentando algo que eles iriam morrer. Então eles têm uma ideia de jogar as bagagens fora, para ver se aquilo amenizava. Vocês estão percebendo que quando uma pessoa está em desobediência num lugar, ele coloca todo mundo em risco? Olha o que iria acontecer com essas pessoas. Todos eles iriam morrer. Todos eles. E aí eles lançaram a sorte, caiu em Jonas. E a escolha de Jonas em ter ido para outro lugar não foi uma boa escolha. E essa história me convida, eu a você, a refletir na nossa relação com Deus. Qual é a nossa disposição em obedecer às instruções do Senhor? Porque Jonas aqui, nós podemos ver que ele foi tentado a fugir, a resistir à vontade de Deus. Ele fez uma escolha que não foi muito boa. E para nós, uma escolha de obediência é fé. É ter a certeza do que eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Se é fé,
Eu não estou vendo. E aí, todo mundo ali ficou com medo. Eles começaram a clamar os deuses e chegaram até Jonas. E aí eles perguntam, né? Vamos dizer assim, eles vão lá no porão e vê o bonitinho dormindo. Poderia dizer assim: ô, dorminhoco, tá pegando fogo lá no barco, lá tá caindo tudo, tá a maior tempestade, você tá dormindo? Aí ele vai, ele acorda, né? Eu trouxe para mim. Às vezes meu barco tá afundando, tá quebrando, tá lá, não dá nem para ficar dentro dele. E eu tô dormindo. E o texto diz que após os marinheiros tirarem a sorte que caiu em Jonas, eles perguntaram para Jonas: que ocupação é a tua? Da onde você vem? Qual a tua terra? De que povo você é? Por que está acontecendo isso? E aí, se fosse para mim essa pergunta: de onde vem? De onde vai? Por que está assim? Por que está lá? Que cara é esse, meu? Que por causa dele está tendo uma tempestade. Eles eram marinheiros, eles conheciam a fúria do mar. Eles falavam assim: essa fúria aqui, essa tempestade não está normal, tem alguma coisa errada, passou do normal. E aí Jonas revela que aquela tempestade se deu pela ira de Deus contra ele. E ele pôde ser atirado ao mar, e a tempestade se aquietou. E aí nós nos perguntamos, né? Jonas poderia ter evitado isso? Poderia. Ele poderia ter obedecido, indo para onde Deus havia falado para ele ir. Porque tem situações que nós não precisamos passar. Tem muitas tempestades que nós estamos passando, tribulações, porque nós saímos do propósito de Deus. E quando eu, ou você, ou nós saímos do centro da vontade de Deus, nós vamos sofrer as consequências, querendo nós ou não. E aqui nós podemos ver que Deus então ouve a oração e ordena que o peixe, que Jonas foi parar dentro da boca do peixe, de um grande peixe. E aí Jonas, ele vai e ele clama. Por que eu falei que os animais obedecem? Porque Deus deu ordem para o peixe vomitar, Jonas e ele foi vomitado. Deus deu ordem e o peixe vomitou Jonas. E este foi em terra agora, vai até Nínive a fim de pregar para aquela cidade. A pregação era avisar ao povo que a cidade seria destruída em 40 dias. E ele foi. E o melhor, o milagre aconteceu. O povo de Nínive se arrepende dos seus pecados e Deus decide não destruir mais a cidade. Só que ao invés de Jonas ficar feliz, ele ficou chateado, porque Deus falou que ia destruir, não destruiu, me enganou. Jonas ficou desapontado com Deus, porque Deus desistiu de punir aquele povo. É como se ele chegasse assim: puxa vida, Senhor, não foi isso que nós combinamos? O Senhor falou que ia destruir a cidade, o Senhor falou que ia destruir aquele povo, e Deus não destruiu, porque Deus, ele é misericordioso, porque Deus é amor. Jonas achava que eles não mereciam ser perdoados. Nós podemos ver aqui que Jonas, no momento, ele pode ter sido a figura de um homem mais orgulhoso, porque ele era fiel a Deus, né? Na palavra. Ele iria pregar que ia ser destruído. Ele achou que, então ele falou: olha, daqui 40 dias vai ser tudo destruído. Então, aí o povo vai, se converte, né? Vamos dizer, vão se converter. Aí ele vai e ele fica triste, ele fica desapontado.
Porque ele achou que Deus tinha que destruir. Ele achou que todo mundo ia morrer. Jonas queria colocar a vontade dele em ação. Jonas priorizou os seus próprios desejos. Ele queria destruir aquele povo. E aqui nós temos no próprio texto a explicação da parte de Jonas, da razão dele não ter desejado obedecer a Deus desse modo, desde o início. Porque ele vivia na razão. Se Deus falou, vai ser feito. Deus, ele tem poder para mudar qualquer situação. Ele pode falar assim: olha, tua vida está acabada, mas daqui um segundo ele pode falar: mas eu te levanto. É como se Jonas dissesse assim, vamos dizer que ele saiu de casa, né? Pensando não ir para lá, porque ele falou: eu vou pregar para aquele povo nada. Deus vai destruir, para que eu vou pregar? Poderia dizer assim: não foi isso, Senhor, que o Senhor prometeu para mim. Mas como que o Senhor pode me frustrar? Como que eu vou falar que a cidade vai ser destruída, o Senhor vai e não destrói mais? Que é isso, Senhor? Por que o Senhor faz isso? Não está escrito no texto, tá? Mas eu posso, vamos dizer que fosse, se fosse eu, Jonas. É como se ele desejasse, porque eles não se davam com o povo. E aí, como Deus não decidiu destruir, não foi isso que aconteceu, ele se frustrou. Mas aí Jonas vai e ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso. Ou seja, ele conhecia quem era Deus. Ele sabia que Deus poderia mudar aquela situação, que Deus poderia mudar a história daquele povo. Mas ele não queria. E é misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E para completar, Jonas declara: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Aí ele se dá um de coitado, né? Mas ele orou e pediu para Deus: se o Senhor quiser, pode me tirar a minha vida. Ou seja, no capítulo 3, se você continuar lendo, ele apresenta aqui o 3:10, ó, se você olhar aqui, ele diz assim, ó: Deus diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria, e não o fez. Olha que Deus maravilhoso é esse. A mesma coisa Deus fala assim: Jane, vai lá para onde eu posso ir, hein? Não sei, vou para uma cidade lá que eu não conheço. Vai lá que eu vou destruir aquela cidade. Eu vou toda feliz. Opa, vai destruir, é comigo mesmo. Falou com a pessoa certa. Falou com a pessoa certa. Para destruir é comigo mesmo. Vamos lá, Senhor, põe fogo aí no negócio. Chego lá, não vou para lá, vou para outro lugar. Vai para onde? Aí vou para Barra Assunção, que eu estou acostumado a ir para Barra Assunção. Mas aí Deus fala: vai lá para Barra Assunção, que eu vou destruir aquele bairro. Aí eu não vou para Barra Assunção, eu vou para onde? Para Diadema. Eu também estou acostumando a ir para Diá. Aí eu vou para Diadema. Aí Diadema é pior, hein? Acho que é melhor voltar para Barra Assunção. Pela teimosia eu vou para Diadema. Chego lá em Diadema, o povo tá tudo lá na balada, lá, e aí eu, opa, é hoje que Deus vai destruir esse povo. Não vai existir mais o pancadão. Só que Deus manda uma reviravolta lá para Diadema e nada acontece. Aí Deus vai falar: agora o povo de Diadema é meu. Hein, Sabrina? Mas aí eu falo: não, Senhor, você falou que ia destruir. Então eu vou voltar para a Assunção. Às vezes nosso coração é egoísta. Às vezes o nosso coração ele se torna tão ressentido com tantas coisas pequenas, que nós esquecemos da grande. Qual é a grande? A nossa salvação. O que incomodou Jonas e queria destruir tudo aquilo?
Por quê? Porque Jonas, ele ia fazer aquilo que Deus havia falado. Ao mesmo tempo que ele era desobediente, tinha um pouco de obediência junto. E Jonas, ele errou gravemente. Ele tentou obedecer a Deus da sua maneira. Ele ordenou para Jonas que fosse para lá, porque ia ser destruído. Só que no meio no percurso, Deus, ele mudou a história. E aí eu perguntei para o Senhor: Senhor, como está a minha obediência ao Senhor? Porque muitas vezes as nossas vontades, ela traz destruição para as nossas vidas. Nós não podemos seguir a nossa vontade, os nossos desejos muitas vezes, porque ainda não é a hora correta de Deus fazer. Às vezes eu preciso de ser liberto de algo tão poderoso que vai me fazer eu deslanchar. Só que Deus fala assim: é rápido, é só você se entregar que eu faço. E nós demoramos, nós fazemos o caminho totalmente inverso daquilo que Deus tem. E às vezes é só ir pela portinha do fundo aqui, está tudo pronto. Eles jogaram Jonas para fora do barco. Você já pensou se fosse você? Já pensou você ser a causa de um vento, de uma tempestade na vida de alguém? Já pensou as coisas acontecerem porque você é o culpado? E eu trago para nós nessa noite: qual é a área que nós precisamos passar por uma rendição, por uma obediência? Porque Jonas, ele queria ir para o lugar que ele estava determinado a ir, não o que Deus falou para ele ir. E diante das nossas escolhas, nós precisamos escolher a obediência. Nós precisamos enfrentar as dificuldades. Nós não podemos negociar as verdades. Nós não podemos negociar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Senhor, se o Senhor fazer assim, eu vou ser assim. Se o Senhor fizer desse jeito, eu vou fazer assim. Não, com Deus não é assim o trabalhar de Deus. Com Deus é diferente. E as tempestades geralmente elas são ótimas para revelar quem nós somos. Quem aqui é bonzinho? Todo mundo, eu sei que é. Todo mundo. Quem não se sente bonzinho às vezes? Por fazer uma obra boa, por fazer alguma caridade, ou por uma benfeitoria, ou você ser simpático. Hoje eu sou crente. E as tempestades faz as verdades serem expostas para nós. A nossa identidade, ela é requerida através das tempestades. Quem é você quando o mar se agita? Quem aqui já quebrou o carro? Numa rua deserta, onde não tem ninguém, onde ninguém passa, onde ninguém te vê. Eu tinha um fusquinha vermelho. Gente, mas Deus é tão misericordioso, gente. Primeira vez que eu catei o Fusca, eu não sabia que tinha que pôr gasolina. Eu achava que ele andava com o vento. E fui eu, bela, bonita, pro Riacho Grande, onde eu tinha comércio lá. Bonitona. Nossa, Fusquinha. Com o pé só em primeira e segunda, hein? Primeira e segunda. Pé na embreagem, aquela cheia de frição. E aí o Fusquinha para. Mas Deus é tão bom, gente, que eu parei para lá um pouco da Vox. Sabe quem me enxergou de longe? O bispo da Vila São José. Olha que maravilhoso é esse Deus. Ele viu um Fusca de longe, e era longe, gente, ele enxergava naquela época, porque era muito longe, era lá no morro da Vila São José, e eu lá na Anchieta. Aquele Fusca lá, eu acho que nós era noivo. Aquele Fusca lá, acho que é da Giane. Lá vem. E eu lá. O meu irmão, gente, eu entrava às 8, né? Eu abria a autoescola às 8. Era 10, quase 10 horas, eu ainda estava ali.
E o meu irmão já tinha mandado gente atrás de mim, porque tinha acontecido alguma coisa. Só que ele foi para o centro de São Bernardo e eu estava indo para o Riacho. Então ninguém me viu. Quem me viu foi ele. Aí chega ele lá. Ele falou, já sei, é gasolina. Chegou ele com um galãozinho. Eu, meu Deus, chegou a minha salvação. Então Deus, Ele te acha. Ele usa alguém para te encontrar. Querendo Ele ou não, Ele te usa para te encontrar. Aí eu cheguei no escritório, meu irmão falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu não sabia que tinha pôr gasolina no carro. Que inocente, gente. O carro andava com vento? Não. Mas depois, eu acho que é por isso que hoje eu tenho trauma de ver o tanque chegando lá embaixo. Você fala, tem que pôr gasolina, tem que pôr gasolina. Eu falo para ele, põe gasolina, põe gasolina. Mas Deus me achou ali. Quem sou eu quando o meu navio está para afundar? Quem somos nós quando nós passamos por uma grave crise financeira? Ou por algo mais grave? Quem somos nós? Quem somos nós quando nós perdemos algo importante? Quem somos nós? Será que nessa dificuldade de perder alguma coisa que eu tanto almejo, que eu tanto tenho por apreço, será que eu vou me afastar de Deus? Será que eu vou poder de olhar e falar assim, Senhor, eu perdi, mas eu sei, tenho certeza que o Senhor tem algo melhor? Nós não falamos assim, nós nos frustramos, nós ficamos tristes, nós choramos, que nem criança. E aqui no texto, diz que perguntaram quem era Jonas. Ele diz assim, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu e a terra. E a tempestade cessou, e aí eles seguiram. Jonas foi para onde tinha que ir, ali Deus fez. E aí Jonas declara no 2:9, com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Ele entendeu o propósito, ele entendeu para que aquilo ele tinha ido para lá. E esse foi o momento ao qual ele traz esse versículo, o momento da transformação de Jonas e a rendição de que quando ele orou dentro da barriga daquele grande peixe, reconhecendo a soberania de Deus, porque essa oração ele fez dentro da barriga do peixe. Ele reconheceu quem era Deus na vida dele. E aí o peixe fez o quê? Vomitou. Jonas enxergou com clareza que Deus era soberano, que Deus era quem fazia, que ele era somente um instrumento nas mãos do Senhor. E Jonas ele consegue. E ele foi depois, se você continuar lendo, ele clama para ir para Nínive. Dessa vez ele não hesita, ele vai, ele cumpre a missão que Deus havia falado, confiado a ele. E o resultado foi que toda a cidade de Nínive se arrependeu. Todos que estavam ali se arrependeram. Muitas vezes a desobediência nos traz transtorno. E a desobediência inicial de Jonas foi substituída pela obediência, mostrando que a disciplina de Deus pode conduzir a uma transformação. O arrependimento de Nínive foi grande. E depois Jonas cumpriu o seu chamado. Ele foi um homem, a boca de Deus, anunciou que iria vir a destruição, mas em resposta, Deus se arrependeu e fala que Deus se arrependeu e aquele povo foi alcançado. Arrependimento, eu pus aqui, diferente do que às vezes entendemos. Arrependimento não é sentimento de culpa, mas mudança de comportamento e de atitude. Que significa que aquele povo resolveu abandonar os caminhos que lhe pareciam bons e se submeteram à soberania
e a perfeita vontade de Deus. Que nessa noite nós venhamos entrar na boa, perfeita vontade de Deus. Eu não conheço o seu íntimo, mas Deus conhece. Eu não conheço a sua vida, mas Ele conhece. Ele sabe de tudo aquilo. Se Ele manda você ir para o norte, você vai. Para o sul, você vai também. Ou se Ele às vezes te manda para o sul, você vai para o norte. Esses desencontros no meio do caminho pode acontecer. Mas que nós não venhamos ficar parados. Nós venhamos fazer o retorno. Nós venhamos retornar para o centro da vontade de Deus. Porque se eu entrar no centro da vontade de Deus, com certeza eu não vou sofrer dano nenhum. Eu não vou precisar ficar jogando bagagem para fora para perder. Porque quando Jonas aqui, o que aconteceu? Ele pôs em risco, ele fez todos aqueles homens que estavam ali naquele barco, ele fez eles perderem os seus bens. As bagagens foram todas para o mar. Dá para catar novamente? Não. Olha o transtorno que Jonas causou. E nós sabemos que o transtorno, muitas vezes, para você consertar depois, é difícil. É muito difícil. Amém? Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, rapidinho. Eu preciso achar minha dinâmica aqui. Vou pegar uma pessoa aqui para vendar os olhos. O chicote vai estralar hoje. Deixa eu ver. Eu preciso de uma Bíblia bem bonitinha. Quem tem uma Bíblia bonitinha aí? De capa bonita aí. Aço. Presta para mim, Grace. Depois eu te devolvo. Olha que linda, hein? Bíblia da mulher de fé. Pega uma dessa. Vou pegar uma pessoa aqui. Preciso de duas pessoas. Paulo, vem cá. Vou pegar o seu Paulo e o seu Reinaldo. O seu Reinaldo pode ficar de óculos, o seu Paulo vai ficar sem óculos, tá? O seu Reinaldo, venda ele para mim. O senhor vai ser, você, né? Você não quer que chama de senhor. Você vai ser vendado, seu Paulo, e o seu Reinaldo vai te levar lá para trás ali, ó, vai te esconder ali. Certo? Pode levar ele para. Tá vendo? Tá vendo alguma coisa? Não, então vai. Vou precisar da ajuda da igreja, tá? Vem cá. Eu acho que ele vai escutar, mas tá bom. Seu Reinaldo vai ser o guia do seu Paulo, certo? E nós vamos aqui esconder essa Bíblia. E o seu Paulo vai ter que achar a Bíblia. Então nós vamos esconder onde? Onde? Ah, no baú. E assim, seu Reinaldo, pode vir aqui. O seu Reinaldo vai ser o guia. Por que eu escolhi o seu Reinaldo? Porque a voz dele é alta, né? O seu Reinaldo vai ser o guia do seu Paulo. O seu Paulo vai entrar ali, vendado, e vai ter que achar a Bíblia, certo? O seu Paulo vai ter que ouvir a voz dele. O seu Reinaldo vai falar, tá quente, tá frio, vai para a direita, vai para a esquerda. Só que nós aqui vamos estar todo mundo gritando, para ele não ouvir a voz do seu Reinaldo. Vai confundir a mente dele, certo? Ele vai ter que obedecer a voz do Reinaldo. Ele não vai saber, ele vai ver a confusão que vai ser. Todo mundo vai gritar, você vai falar bem alto aí para ele não ouvir o seu Reinaldo falar, tá à direita, à esquerda. Amém? Pode trazer o rapaz aí. Oi? Seu Paulo, o senhor vai ter um guia que é a voz do seu Reinaldo. Nós escondemos a Bíblia, o senhor vai ter que procurar. E o seu Reinaldo vai ser o seu guia, para dizer que ele vai para a esquerda, para a direita. Tá bom? Então o senhor vai ouvir ele muito bem. Ele vai ser o guia. Pode vir. Ei, não, vem Paulo, vem Paulo, vem Paulo, vem!
pra frente. Pra frente, seu povo. Ai, 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 não, 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 não. Vira, 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 pra frente, vira, vira, pra esquerda, direita, direita, esquerda, pra trás, pra vira aí, vai, 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 vai pra frente, ei, 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 vai igreja, vamos, vai pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Aê, tá indo, tá quente, quente, vai queimar, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Vai pra frente, pra frente, vai, 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 vai pra frente, vai pra frente, e pra frente. Pra frente, aê, pro lado, pra esquerda, direita. Pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Tá quente, oh, 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 oh. Tá quente, 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 quente. Tá frio, volta, volta, volta. Dá volta, dá volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Tá frio, tá frio. Volta, volta, dá volta, dá volta, volta. Não, dá volta. Esquerda, 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 esquerda. Tá quente, tá quente. Não mexe aí que é sagrado. Achou! Êêê! Foi bom ou foi ruim? Ele disse que tem muita gente na orelha. Quem? Eu, né? Mas era teu guia. Você lembra o caminho que você fez? Nossa! Esse foi o que Jonas fez. Era para só vir aqui, ó. Era só vir reto. O resto estava atrapalhando. Uma pessoa deu o comando e o resto atrapalhando. Quase que o seu Reinaldo tem um troço ali, tão vermelho que ele ficou. Então, gente, tá vendo como era muito fácil, né? Olha a volta que Jonas deu para ir para Nínive. Seu Paulo deveria vir só aqui, ó. Estava no caminho. O que eu quero dizer aqui?
Qual é o objetivo dessa dinâmica? Reconhecer a voz de quem tem nos guiado. Quando Deus fala, vai, e vem vozes para você não ir, que te confunde, que te faz você duvidar, cadê a Bíblia? Pegou? Que faz você duvidar de qual voz é a que você tem que ouvir. Se é a voz do Senhor, se é a voz de quem está do seu lado. O barulho é grande, gente. Quando nós saímos do propósito de Deus, o barulho é grande. Então que essa dinâmica venha ficar marcada no nosso coração. Quem é que nos guia? Seu Paulo fez um trabalho totalmente difícil. Ele passou no meio das pernas ali, ó. Ele foi para lá, parou ali, foi para lá de novo, parou, quase está com a cabeça na parede. Só seguir em frente aqui, ó. E muitas vezes nós dificultamos o nosso caminho. Às vezes Deus quer entregar para nós algo tão especial e nós estamos dando voltas. Nós estamos muitas vezes colocando a nossa vida em risco, assim como eu coloquei a do seu Paulo. Colocar em risco, ele não estava enxergando nada. E ainda o Henrique ajudou bem aqui, ele pegou 2 panos bem grossos aqui. Então que nós venhamos meditar naquilo que nós estamos fazendo. Voltar àquilo que Deus quer que nós façamos. Qual é? O que o Deus quer de nós? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de nós? Obediência. Obediência gera bênção. Obediência gera tudo aquilo que você tem no teu coração. Os desejos, os sonhos, os planos. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, porque Deus ele já determinou o que é para você. E saiba que por onde você estiver passando, nunca diga para Deus por quê, mas para quê. E nós vamos ter uma resposta de que a glória de Deus vai ser revelada no nosso passar, com Deus agindo em nós. Mesmo que essa turbulência que você esteja passando vai afetar pessoas, no fim você vai reconhecer quem é Deus, assim como Jonas reconheceu. Sou filho do Deus Altíssimo, daquele que tem o melhor para as nossas vidas, daquele que vai fazer o querer e o realizar em nós. E a existência dos milagres vai chegar, assim como chegou para esse povo aqui, que todos receberam a conversão, podemos dizer. Leia o texto todo, leia, ele vai até o 4 só, é pequeno. E aí vocês vão ver como Deus ele é maravilhoso, ele faz aqui. E aí nós podemos ver que até as plantas aqui, se você ler o 4, 6, diz que a lição do Senhor fala assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que o fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta. Ele estava mais contente com a planta do que com as vidas salvas. E a planta se secou. E em nascendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu a si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Quantas vezes nós não falamos isso? Melhor morrer do que viver nessa vida. Para que viver? Não, nós temos que ter a gratidão pela nossa vida. A vida de Deus existe dentro de nós. Dentro de nós. E aí diz assim que então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tomou-lhe o Senhor: tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E aqui ele fala, né?
Então hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Deus foi misericordioso com aquele povo. Aquele povo pôde entender quem era Deus. Nessa noite, vamos colocar nossa vida na presença do Senhor. Vamos ver como está a nossa obediência a Deus. Qual vozes nós estamos ouvindo? Qual é a direção a ser tomada? O que nos impede de nós seguirmos a nossa viagem? O que nos impede de nós alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas? Aí você pode dizer, mas nada está acontecendo comigo. Nada está acontecendo na minha vida. Deus não está fazendo nada. Saiba que Deus está fazendo muito e vai continuar fazendo. Amém, igreja? Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos aqui olhar para aquilo que Deus já fez, do que Deus está fazendo, do que Deus irá fazer ainda. Quantos de nós não precisamos mais de Deus? Quanto de nós não precisa que Ele cresça, que nós venhamos diminuir? Deus, Ele é misericordioso. A palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Se você soubesse quanto o amor de Deus é para conosco. Eu falei para os levitas aqui no início que Deus nos ama de uma forma tão especial, porque nós somos todos diferentes. Eu falei para eles, na minha casa nós éramos em 10 irmãos. Éramos não, só o Senhor levou um. Era um diferente do outro. Tinha hora que falava assim: mãe, olha o fulano, mãe, olha o ciclano, tudo no ouvido dela. E ela lá ia, corrigia, batia, mas ela nunca desfez de nenhum. Ela nunca desfez de nenhum. Ela amava a todos. Amava um a mais que o outro? Não, amava a todos. E assim é o nosso Deus. Que amor é esse? Que amor é esse que cada um de nós aqui, de um diferente do outro, um diferente do outro, e Deus nos usa para um tratar com o outro. Um vai tratar com o outro. Isso é igreja. Agora, se você estiver procurando uma igreja perfeita, não tem, porque ninguém é perfeito. Estamos em obra. Quem aqui está em obra? Eu estou em obra, para melhor atendê-los. Quem já viu essa plaquinha? Estamos em obra para melhor atendê-los. É assim, nós estamos em obra, cada um do jeitinho. Alguns está mais lento, outros está mais acelerado, mas cada um do jeitinho. Não tem o moreno mais bonito, a branquinha mais bonita, nem o mulato mais bonito. Somos todos iguais perante a Deus. E Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim o quanto Ele nos ama. Porque Ele amou Jonas da forma que Ele fez ali, aquele bagunça que Ele fez. A misericórdia de Deus alcançou um povo através de Jonas. Ele foi um canal, e nós somos um canal. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor. Se você sentir aí de orar aí no seu lugar, de dobrar o teu joelho, ou se você quiser, peça, se você quiser, ora por mim, põe a mão aqui em mim, ora comigo, fique na liberdade. Porque Deus, Ele junta, Ele não espalha. E é isso que importa. Ele junta, Ele não quer espalhar, porque Ele tem amor para as nossas vidas. Amém?
pé, igreja. Dê a mão para essa pessoa aí ao seu lado. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Diga, igreja. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Se entregue, igreja. Da humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Diga pro seu irmão. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Oh, Deus. Todo o seu amor, Oh, Pai, Tu és amor, Senhor. da humildade, Dá-nos humildade, Pai, para enxergar quem Tu és. de todos Sim, ó Deus. os irmãos, que ele cresça, que Diga. eu diminua. Diga, igreja. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, servos de todos, que ele cresça, que eu diminua. Diga pra ele. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor. Pra encerrar, diga mais. Diga, igreja. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, Servo de todos. servo de todos os irmãos, que ele cresça. Só a igreja, só a igreja. Todo o seu amor, infinita humildade, servo. De novo, igreja. Que ele cresça. Diga para o Senhor. Sim, diga para ele. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. É isso que nós precisamos ser, servos de todos. Aleluia. Eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja, até ficar gravado. Nós precisamos deixar isso para Deus. Sim, Deus. Certo. Agora vai a banda junto. Que ele cresça,
que nós venhamos ser servos de todos os nossos irmãos. Amém, igreja? Nós precisamos encerrar, senão eu iria ficar falando isso aqui até amanhã cedo, até ficar na rema. Amém? Aqui tá os papeizinhos que vocês escreveram. Quem que vocês gostariam de estar na igreja? Lembra da entrada? Quem crê aqui? Glória a Deus. Aquilo que está escrito aqui, que você escreveu lá, Deus pode fazer. Tem certas coisas que eu não posso fazer, mas para Deus tudo é possível. Amém? Glória a Deus. Vamos orar encerrando. Felizmente nós temos que ir embora. Bispo, nós precisamos fazer um culto de vigília, né? Culto de adoração. Quem concorda? Nós vamos, eu quero. Nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos ir chorar, nós vamos rir. Nós vamos ver para marcar. Mas não é para trazer colchonete não. Vamos fazer igual o Jonas, vai dormir. Não, vai orar. É para orar. Amém? Vamos orar aqui com esses pedidos. Depois eu vou estar orando e encerrando. Nesse dia, quem quiser trazer alguma coisa para comer, é bom. Tá bom? Pode trazer aí uma torta. Não é jejum não, é para comer mesmo. Não vai comer para orar. Então fica fraquinho, né? Jejum nós faz outro dia. Nesse dia nós vai trazer torta, bolo. Tá bom? Vai ser uma noite de festa. O espírito, depois da carne. Alimenta o espírito, depois um pouquinho a carne. Amém? Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui agradecer por esse culto, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pelos louvores, pelas vidas que estão aqui. Muito obrigado por todos aqueles que trabalharam na Tua casa, pelos levitas aqui, pelos becos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelos Teus feitos, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, por cada vida que entrou aqui dentro nesta noite, pelas crianças, pelos jovens, adolescentes. Obrigado, Jesus, por cada sacerdote, por cada mulher, Senhor. Apresentamos a Ti cada um de nós. Apresento aqui, Senhor, aquilo que foi escrito na entrada, Senhor, da casa do Senhor. Cada vida que deixou aqui, Senhor, Pai, quem gostaria de estar na casa do Senhor? O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe do que nós estamos precisando. E nós apresentamos aqui cada vida. Tudo que foi escrito nesses papéis aqui, Senhor, está diante de Ti. O Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor é onipotente, é onipresente. Pai, Tu és onisciente. Tu sabes de todas as coisas. Por isso nós pedimos a Ti e pedimos que a Tua paz, que excede entendimento, esteja nos nossos corações nesse dia, nesta noite, Pai. Leva-nos debaixo da Tua guarda, da Tua proteção, sabendo que o Senhor é quem nos trouxe e quem vai nos levar debaixo da guarda do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado pelos Teus feitos. Muito obrigado pela Tua bondade, fidelidade e misericórdia, Pai. Obrigado. Estende suas mãos. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco. Todos dizem amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Bom final de semana a todos.